aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi sexta-feira e eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Mas não, eu preciso falar, porque sexta é aquele dia que nunca decepciona e ontem não foi diferente. Ontem foi um dia com algumas notícias que caíram como uma luva em relação a diversos temas que comentamos ao longo da semana, trazem respostas, completam o nosso quebra-cabeça, mas antes de falar um pouco mais sobre isso, dividi o vídeo aqui em 4 partes. Vamos começar, como de costume, falando da nossa linda democracia. A turma do PT está dando aí algumas amostras do que eles podem vir a fazer caso o artigo 19 do Marco Civil desapareça. A turma da Globo News comenta, um jurista pontuou algumas coisas, inclusive traz o que a AGU do Lula, né, tá comentando aí ao longo do julgamento. O Estadão hoje, incrível que pareça, né? Mais uma vez faz aqueles editoriais falando que o poder mais poderosíssimo de todos tá passando meio que do ponto, na questão aí que envolve imunidade parlamentar. Eles falam no caso do Marcel Van Hatten, enfim, tem outros assuntos pra gente comentar nessa primeira parte. Aí depois, vamos falar do senhor Dilma. O Dilma tá melhor, aí vamos olhar o que aconteceu com o dólar depois que saiu a notícia que o Lula tá melhor. Isso tá engraçado. Piadas à parte, tem algumas coisinhas bem relevantes pra gente falar. E aí vai começar a vir algumas notícias que, como falei, né, saíram ontem, que eu acho que complementam bastante alguns assuntos que nós abordamos. Hoje falaremos, sem sombra de dúvidas, sobre aqueles temas, aqueles assuntos que mostram porque o Brasil não sai do lugar. E a gente vai fazer, inclusive, um contraponto com o que vem sendo anunciado pelo Trump lá nos Estados Unidos. E se der tempo, no final, tem mais notícia diversa sobre o Brasil, mas acho que não vai dar tempo. E vejam só. Aqui só não tinha como deixar passar, né? É só para avisar pra vocês. Eu acho que vocês já sabem também. Eu tenho certeza que vocês têm a mais pura convicção que esse é o motivo real. Porque muita gente reclamou, né? Ah, a dengue, vários casos de dengue. Por quê? Por causa da mudança climática. Diz a Nízia. E obviamente, nem os jornais da Globo News vai rebater, porque todo mundo sabe que isso é verdade. Nízia fala sobre a disparada de casos. Esse aumento se deve, sobretudo, à mudança climática e ao aquecimento global. Eu até acho que ela está sendo bondosa e generosa. Tem um terceiro motivo. Talvez seja o mais grave de todos. Eu acho que se eu desse assim uns 30 segundos, vocês iam saber. O que é que pode ter causado esse surto de casos no Brasil? Começa com Bol e termina com Sonaro. Obviamente que foi Bolsonaro, né? O que foi que ele fez não importa. Mas tenha certeza que Bolsonaro tem algum envolvimento nisso. Porque é a narrativa vigente do governo. Piadas à parte, isso daqui é bem sério. O Enio pegou aqui uma situação, né, que aconteceu nas últimas horas, motivado aí aqueles vídeos, né, aquelas coisas que o pessoal às vezes fala, que eu acho que às vezes até passa bastante do tom. Eu, pelo menos, não compactuo com esse tipo de coisa, né? Que a turma aí que faz afirmações que não são verdadeiras sobre o Lula, sobre a saúde dele. Aí a Natuzanelli está comentando que a AGU notificou o YouTube sobre informações falsas a respeito de Lula. Postagens com notícias falsas da saúde do presidente precisam ser removidas. Beleza. Eu acho que a maior parte das pessoas não acha bacana ficar divulgando informação falsa sobre a saúde do Dilma. Ponto. Acho que é quase que consenso. Mas, saindo dessa superficialidade, aprofundando um pouco na situação, lembrem que o artigo 19 está aí em julgamento, pode ser tornado inconstitucional e muita coisa pode mudar. Aí o Enio Viterbo faz uma análise sobre isso, para falar o seguinte, ó. Como trouxe para vocês no outro dia, a AGU de Jorge Messias vai começar uma política de controle de críticas ao governo Lula por meio da responsabilização das redes sociais. No julgamento do Marco Civil da Internet, no Supremo, né, a AGU sustentou que deveria ser possível retirar conteúdo que manifesta e deliberadamente propague desinformação sobre políticas públicas. A gente comentou sobre essa notícia, ela saiu no UOL. Quem deu essa notícia foi a Raquel Landim, falando, olha, o governo quer que também desinformação sobre políticas públicas possa ser, né, removida sem decisão judicial, sem nada. Só assim, queremos que saia do ar, sai do ar. Assim, a AGU notificou o YouTube para que a plataforma retire do ar conteúdo falso sobre a saúde do Lula. Vou mostrar para vocês como isso vai ser usado no futuro.
Espia só. Importante. O Enio coloca ali, inclusive, né, parte do que a própria AGU está falando. A AGU envia uma mera notificação extrajudicial para a plataforma, primeiro passo. Essa notificação não tem valor legal, mas pode ser feita de forma livre e sem qualquer controle. Se a tese da AGU for adotada pelo Supremo, será muito mais cômodo para a plataforma retirar o conteúdo do que brigar para que ele fique no ar. Porque tem que ter, assim, aí, se quiser que coloque de volta, aí você entra na justiça para ver se o conteúdo era falso ou não era falso, se era proibido ou não era proibido. Vai ser primeiro tira, para não ter, né, confusão. Porque vai que depois que realmente tem que tirar, tome-lhe multa. Segundo, para quem não lembra, o governo federal já atacou pessoas que criticaram, ironizaram ações do governo, como no caso das chuvas no Rio Grande do Sul. Agora, a AGU diz que mesmo que as páginas não tivessem explicitamente cometido desinformação, bastaria que o conteúdo levasse o usuário a uma determinada conclusão falsa para que o conteúdo fosse proibido. Aí você vê. Aponte-se que, em que pese nem sempre o conteúdo dos vídeos noticiarem o óbito ou sua iminência, a chamada deles, com imagens e textos, levam o usuário a essa conclusão, o que, da mesma forma, configura-se como desinformação, tendo em vista que apresenta fato incompatível com a realidade fática. Afinal, como demonstram os boletins médicos, o presidente se encontra vivo e se recuperando bem dos procedimentos. Aí, para piorar, a AGU diz que esses conteúdos geram confusão a respeito de assunto de relevância pública, com potencial de atingir a confiança nas instituições públicas, afetar a própria estabilidade política e econômica do país. E quando a AGU começar a notificar o YouTube, porque vídeos levaram o usuário a uma conclusão falsa sobre o pacote fiscal do Haddad, esse pacote tem relevância pública e afetaria a própria estabilidade econômica do país. Querem ficar com essa corda no pescoço? 4. A AGU chega a ponto de afirmar que até mesmo o sarcasmo não será tolerado. Afinal, sarcasmo sobre a saúde do presidente pode ser qualificado como discurso de ódio. É para provar que o Enio não está falando maluquice, ele coloca ali, ó, que a AGU disse. Dessa forma, as narrativas identificadas apresentam desinformação sobre o estado de saúde do presidente, inclusive sobre seu óbito, gerando confusão a respeito de assunto de relevância pública, com potencial de atingir a confiança nas instituições públicas, em particular, afetar a própria estabilidade política e econômica do país. É possível extrair também dos vídeos um certo sarcasmo sobre a saúde do mandatário na nação, fomentando discursos de ódio ao presidente. Nos comentários dos usuários. Então, assim, ó, você percebe que o conteúdo geral é porque o cara está falando uma coisa e os comentários que a pessoa está recebendo mostram isso. O que eu falei para vocês ontem em relação a futebol, por exemplo? Rapaz, olha o caminho que o Brasil está caminhando. A esquerda, que está aplaudindo, achando que vai destruir Bolsonaro, eles vão ser engolidos. O próprio debate econômico prova isso. Quando você vê nosso amigo, Jones Manuel, criticando o governo Lula, comentando o que está acontecendo, e diversos militantes atacando o Jones, falando que é Jones Paim. Disfarça, Jones, tem que disfarçar mais. Ataca ele, ataca o Rui Costa Pimenta, não só ataca virtualmente, mas o Decache, pô, ele foi fotografado no seu local de trabalho, de alguém do próprio gabinete, então você vê assim como é que tá a coisa, o cara não pode confiar nem quem trabalha junto com ele lá na assessoria econômica do PSOL. Um tentando sabotar o outro. Aí imagina. Esses comentários estão sendo taxados de desinformação. Não, o Lula não vai fazer isso. Não, o Lula não está atacando o BPC. Porque, vamos pegar um caso concreto. Caso concreto, né? Pra gente não ficar em generalidades. Salário mínimo. Os caras vão lá e falam para você o seguinte, olha, Lula está desmontando o salário mínimo. O salário mínimo não vai ter um crescimento real. Aí vem um petista e te fala o seguinte, ah não, mas veja só,
Tá falando que o salário mínimo pode crescer até 2,5% acima da inflação. Beleza. Isso significa, então, que os companheiros Jones Manuel e Decastro estão mentindo? Bom, o que a gente viu no vídeo ontem? Deixa eu colocar o gráfico. Vai que você não assistiu ontem. Vou botar um gráfico aqui pra você entender. Fato concreto. Fato concreto. Se liga esse aqui, ó. Vou botar o gráfico aqui da inflação. Cadê ela? Na verdade foi anteontem. Tem que botar. Pera. Aqui. Pronto. Ó. Você tem inflação 4,87. E você tem a inflação de alimentos, 7,63. Aí fala, olha, o salário mínimo ele pode crescer até 2,5% acima da inflação. Quanto é 4,87 mais 2,5%? Vai dar a 6,8 mais 2, mais meio vai dar 7,37. Vai dar 7,37 de aumento, né? Então, vamos botar assim. Subiu assim, desculpa. Enfim, vai dar 7,37, né? O aumento. Você pega aí a inflação mais 2,5%. Quanto é que subiu a comida? 7,63. O teu salário, ele subiu acima da inflação 2,5%. Só que, quanto é que tá a inflação na comida? Teve ou não teve o desmonte? Teve ou não teve uma perda na capacidade de compra das famílias mais pobres? Porque o IPCA é o índice geral. A gente tá falando sobre a questão de comida. E quem mais está sentindo o peso da inflação são os mais pobres. E aí? Então, quando você falar, olha, a política do corte de gastos aí apresentada pelo projeto de lei, o pacote fiscal do Lula de corte de gastos está desmontando o salário mínimo. E aí? É mentira ou verdade? Você tá entendendo? Tá, você entrou num campo aí que, a depender da interpretação, e vocês sabem como é o tipo de interpretação que o governo lá vai fazer, você está cancelado. E a esquerda segue em silêncio porque eles acham que vão destruir o bolsonarismo com a questão do marco civil da internet. Uma demonstração aqui, ó. Sabe? Um aperitivozinho do que está por vir. Veja o que diz a AGU. O sarcasmo leva ao discurso de ódio. Tô com o nariz meio entupido hoje, né? A gente não para. Governo diz não ter condições de barrar uso do Bolsa Família em site de bets. O mesmo governo que quer controlar todo o discurso das redes sociais. O mesmo país que, na verdade, pode falar até o governo, né? Porque a sua agência reguladora, a Anatel, bloqueou o Twitter em todo o país mais rapidinho. Aí o governo consegue. Bloquear o acesso é fácil, né? Nem com VPN. Mas barrar o uso do Bolsa Família em site de bet, aí o governo não consegue. E o Alexandre comenta isso, né? Entenda. Pau batendo em Chico. Consegue controlar e censurar as Big Techs. Pau batendo em Francisco. Não consegue controlar o uso do Bolsa Família em bets de aposta. É a cara do governo Lula, né? Mas vamos lá. Conspiração ista. Populismo de extrema-direita corrói sistema por dentro. A extrema-direita brasileira é o único caso no mundo. Defende a liberdade de expressão, o devido processo legal e as garantias individuais. Somos a única democracia do mundo em que ser democrata é literalmente defender o poder de um homem, de um só homem, censurar um país inteiro. E para falar sobre isso, o poder de um só homem, o Estadão hoje fez o editorial mais um, dentre tantos, para comentar aí sobre o estado das coisas. Eu tô sentindo que o Estadão tá quase para acusar o tribunal de ser um órgão censório, censurador. Mas vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui. O deputado, né? O Supremo enfraquece a imunidade parlamentar. O deputado Marcel Van Hatten foi indiciado por calúnia pela PF em um inquérito sigiloso, mais um, relatado pelo Flávio Dino, em razão de um discurso na Câmara em que acusou o delegado da PF, Fábio Shaw, responsável por inquéritos supervisionados por vocês sabem quem, de criar relatórios fraudulentos. Aí veja, esse editorial aqui dá uma parte interessante.
o Estadão foi atrás de... Não vou falar nada, a gente vai chegar lá. Recentemente, perante uma comissão do Senado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, justificou o indiciamento. Se na tribuna um deputado cometer crime contra a honra, seja contra colega ou qualquer cidadão, ele não tem imunidade. Tal ignorância sobre a imunidade parlamentar, princípio basilar das democracias liberais, é triplamente perturbadora, quando manifestada por alguém que é, ao mesmo tempo, jurista, ministro da Justiça e ex-integrante da Corte Constitucional. A imunidade parlamentar antecede a República. Ela já figurava na primeira Constituição de 1824. Eu não sabia disso. Foi consagrada de 88. Em seu artigo 53º, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não se trata de privilégio pessoal. A proteção não é da pessoa, mas do cargo que exerce por incumbência do eleitorado. É uma garantia de independência dos parlamentares ante outros poderes para que possam dizer o que pensam e eventualmente denunciar irregularidades sem risco de constrangimento. Aí aquele parágrafo básico do Estadão, né, para falar de Bolsonaro. Imunidade não é impunidade. A Constituição prevê perda de mandato por abuso dessa prerrogativa. Já em 2000, por exemplo, este jornal pediu a cassação do deputado Jair Bolsonaro por conclamar o fuzilamento do presidente da República. Mas esta é uma decisão que a carta confere exclusivamente ao Congresso, né? Tinha que enfiar Bolsonaro do meio. Mas a vida é que segue. Olha aqui agora. Achei bem interessante o Estadão resgatar esse belo trecho de um Tratado de Direito Constitucional de 2012, que resume o consenso doutrinário. Nas suas opiniões, palavras ou votos, jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como os crimes contra a honra, incitamento ao crime, apologia de criminosos, vilipêndio oral a culto religioso, etc. Quem grifou isso foi o Estadão. Estadão que destaca esse grifo nessas palavras aqui, é o qualquer e jamais. E o autor dessa passagem é ele. Aquele que não precisa nem falar o nome. Qualquer, jamais. Mas a imunidade parlamentar agora não vale mais, né? E pensar que o homem escreveu isso em 2012. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, discorda. Discorda do ministro, rapaz. Não existe imunidade absoluta. De fato, o Supremo vem gradativamente relativizando a norma constitucional. Já em 92, entendeu que a imunidade se restringe a opiniões proferidas no exercício da função. Só recentemente, numa decisão bastante confusa de 2022 sobre ofensas proferidas em redes sociais pelo Cajuru a colegas parlamentares, a Corte relativizou seu próprio entendimento, estabelecendo que, mesmo no exercício da função, a imunidade não comporta discursos difamatórios. Ainda assim, a jurisprudência vigente é de que, em falas proferidas no interior das casas parlamentares, não cabe indagar o conteúdo das ofensas nem a conexão com a função legislativa. Nesses casos, independentemente das condições subjetivas ou objetivas do discurso, há inviolabilidade absoluta. Ainda que a Corte queira reformar mais uma vez seu entendimento e relativizar a norma constitucional, mesmo no recinto parlamentar, a decisão não pode retroagir em desfavor de Van Hatten e o inquérito deveria ser arquivado. Com frequência, cada vez maior, contudo, o Supremo se mostra impaciente com sua condição de intérprete da Constituição, arrogando-se o papel de seu reformador, mesmo quando a vontade do constituinte é cristalina. Que ambivalência semântica pode haver na expressão quaisquer opiniões, palavras e votos? Acho que nenhuma, né? E, no entanto, de exceção em exceção, a Corte está encolhendo a imunidade parlamentar a ponto de anulá-la. Não seria a primeira anulação da imunidade parlamentar no Brasil? Há mais de 50 anos, o Congresso havia negado ao governo autorização para processar criminalmente um deputado que, da tribuna, denunciara ao Exército como um valha-couto de torturadores, conclamando um boicote aos desfiles do 7 de setembro.
Foi então que, para assegurar a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade e no respeito à dignidade da pessoa humana, o executivo instituiu o AI-5. O resto é história e literalmente silêncio. E como se sabe, quem ignora a história está condenado a repeti-la. Dia após dia, eu tô aqui dando uma cutucada, né? Eles ainda querem destruir o bolsonarismo, mas eu tô sentindo que eles alimentaram um monstro, agora não sabem nem mais o que fazer. Já perceberam aí que vai pegar todo mundo. Vide a questão aí do marco civil da internet, né? Mas vamos lá. Vamos falar do Dilma enquanto ainda dá. Eu mesmo não sei se esse texto da Dora Kramer é discurso de ódio ou não é. Pra mim é. Eu coloquei aqui só pra denunciar. Messias, eu estou avisando aqui pra todo mundo que me assiste que isso aqui é discurso de ódio. Né? Eu repudio o que diz a Dora Kramer. Pra cima dela, Jorge Messias. Derrube a Folha de São Paulo. Isso aqui é um absurdo, ó. Síndrome do super-homem. Antes hipótese remota, ausência de Lula em 2026, agora é possibilidade real. Olha o que tá falando. Isso aqui ela tá dando indireta aí da saúde do Lula, Messias. Falando que ele não é um super-homem. Pra cima dela, vá, pegue. Pegue. Eu tô criticando, viu? Acho que ela tá errada. Tô achando aqui bem claro. Lula, Maria. Lula é mais saudável do que, rapaz, um jovem aí de 15 anos. Que se alimenta bem, faz exercício. Quem é esse jovem de 15 anos que se alimenta bem do lado de Lula? Lula, o homem mais saudável do planeta Terra. E não estou sendo sarcástico nem irônico. Eu realmente acredito nisso. A gente faz o L aqui, ó, com duas mãos ao mesmo tempo. A gente é tão petista aqui que a gente até, ó, falando aqui do Brasil 247. Oh, meu Deus. Teve uma pesquisa da Quest, né? Sensacional a pesquisa. Até o Haddad ganha de todo mundo. De todo mundo mesmo. O Haddad ganha do Tarcísio, ganha do Caiado, ganha do Zema, ganha de Bolsonaro. Ganha de todo mundo, só não ganha do Lula, né? Porque o Lula... Quem é o Lula? Aí o Atushi e o Ruizão foram falar desse assunto, né? Aí o Atushi perguntou, Ruizão, o que é que tu acha aí, irmão, dessa pesquisa aí da Quest? Dá pra confiar? Lula e Haddad vencendo todo mundo? Vamos aqui eu ver, né? Vamos ver se será que a esquerda comprou ou nem a esquerda comprou a pesquisa da Quest? A pesquisa Quest saiu ontem, tá na capa dos jornais hoje, dizendo assim, olha, Lula forte, Lula vence as eleições, no entanto, o Haddad também venceria as eleições caso Lula não dispute. E tem uma pergunta nessa pesquisa da Quest que é, Lula deveria ou não disputar um segundo mandato, um quarto mandato, na verdade, né? Para 52% a resposta é não. Será que essa pesquisa, que é ligada ao mercado financeiro, não foi criada justamente para alimentar essa ilusão de que o Lula seria dispensável? E para o PT apresentar, por exemplo, o Haddad como candidato? Eu acho muito conveniente essa pesquisa para ser verdadeira, né? Bolsonaro não ganha de ninguém. Então, fora o Bolsonaro do cenário. Já não tem mais esse perigo, já não tem mais o espantalho, né? Aí, o Lula, o pessoal não quer ele, quarto mandato. Tá muito bom agora, mas não quer no quarto mandato. Quer dizer, é uma pesquisa cuidadosamente montada em cima de uma versão dos acontecimentos. Mas veja só, né? Nem esquerda compra. Ih, rapaz. Mas minha nossa. Pera aí que a gente vai ter que... Quem sabe faz ao vivo, né? Acabei de receber a notícia aqui. Já vou ter que colocar no título do vídeo hoje. A notícia até acabou de sair. Vai ser o assunto do dia. Nossa senhora, pera aí. Pera aí que vocês vão acordar com essa. Polícia Federal. Eita. Essa é pesada, viu? Essa é pesada. Cadê, senhor? Pera aí. Acredite se quiser não, né? Tá aqui, não tem nem o que falar. Tá, fecha aqui. Veja só. Polícia Federal prende Braga Neto por obstrução à justiça. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, 2 mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão. Eu não li nada, eu acabei de abrir aqui o link, eu nem li. Só vi que eu recebi. PF cumpre nesta manhã
2 mandados judiciais pedidos pelo Supremo em face da investigação no inquérito que é prontativa de golpe. Braga Neto foi preso no Rio de Janeiro. São cumpridos um mandado de prisão preventiva, 2 de busca e apreensão, a cautelar, diversos da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. As medidas judiciais têm como objetivo evitar reiteração das ações ilícitas. Aguarde mais informações. Lê aqui eu estou sabendo aqui. Essa é a minha reação ao saber. Vou abrir aqui até o Twitter aqui, viu? Deixa eu ver se tem. O perfil oficial da Polícia Federal, avisando aqui, né? Busca e apreensão. Braga Neto preso, já saiu no Globo. Foi preso em Copacabana. O pessoal tá comentando. Braga Neto preso. Ao longo do dia vai ter mais informação sobre isso, né? Minha nossa! Sempre, o vídeo da sexta-feira é sempre assim, né? Jesus. Até desconcentrei que agora tá falando do Lula. Nossa senhora. Braga Neto preso no sábado, viu? Rapaz. Ai. Eu tava até aqui no clima bacana aqui, né? Pô. Mas vamos continuar. A gente comenta mais sobre isso. Enfim, seu Lula. Saiu notícias ontem, né? Tá aqui recapitular. Enfim, vamos lá. Ontem, Rafael Globo postou isso daqui. Você pode ver ali sair 4 bullets, né? Notas sobre eventos políticos importantes, né? Que aplica lá do Mover da turma da TC Investimentos. Aí você vê, ó, olha o horário. 12h29. Lula publica no Twitter vídeo em que caminha no hospital ao lado de neurocirurgião. 1 minuto depois. Lula no Twitter. Estou firme e forte. Em breve, pronto para voltar para casa. 4 minutos depois. 4. Vértices longos da curva, dólar futuro renovam máximas. Lula posta vídeo. Né? Na verdade, isso foi 4 minutos depois. É que 2 minutos apenas depois, que ficou fora de ordem. Dólar futuro opera perto da máxima intradiária. Sobe 1,6% a 6,8%. A turma não tá muito feliz com o Lula não, viu? Não é por nada não. O timing das coisas tá demais. Aí ontem o Estadão conversou com Alberto Ramos, um economista aí da Goldman, que disse que estrangeiro que ainda olhava o Brasil jogou a toalha após o pacotinho, né? O pacotinho de corte de gasto do Haddad. Na visão, as medidas de corte de gastos foram um pacotinho e as metas fiscais prometidas já não condizem com a realidade da economia brasileira. Nesse contexto, o aumento de juros sinalizado pelo BC pode não ser suficiente se o governo do Lula mantiver uma política fiscal expansionista. O risco à frente é crescimento a 1%, inflação a 6% e câmbio a R$ 7,00. Como fica a cabeça do investidor estrangeiro meio a tudo isso? O gringo está também ficando muito negativo. Esse investidor estava pouco interessado no Brasil. O que vi até há pouco tempo era um local muito negativo e o gringo desinteressado. Dos poucos gringos que estavam interessados, alguns já estão jogando a toalha. Isso não é um bom sinal. Obviamente que ninguém deseja que o país seja um local onde ninguém tem interesse. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de investimentos como um todo. Mais grave isso daí na cabeça. Seguindo o que a própria Veja comentou nos últimos dias, outras pessoas também, Lula não aprendeu nada. Repete Dilma, mas espera resultado diferente. Realmente é o governo Dilma 3. Como se não bastasse, né, toda essa irresponsabilidade fiscal, gastando muito mais do que arrecada, o Poder 360 comenta ainda mais sobre os Correios, que vem sendo alvo de notícias dia sim, dia também, pelo menos na última semana, seja pelo rombo bilionário, pelo aumento dos custos com marketing, mesmo diante de um rombo bilionário. E agora, sob risco de falir, Correios gastam 200 milhões em Vale Peru. Os Correios vão gastar aproximadamente 200 milhões de reais para pagar um benefício de fim de ano de R$ 2.500 para cada um dos seus 84.700 funcionários.
O nome do pagamento extra é chamado pela estatal de Vale Peru. Bobagem, né? Só 200 milhões. Mas vamos lá. Comentamos nos últimos dias que estava aí já tudo organizado para a sabatina acontecer entre quinta e sexta-feira. Pois bem, teve a sabatina. A esposa aí, né, a mulher do Camilo Santana, ministro da Educação de Lula, ex-governador do Ceará, se torna a nova, como seria, juíza do TCE, ministra do TCE, enfim, né, para cargo, do Tribunal de Contas do Estado. Foi uma votação secreta. De 41 parlamentares presentes, 36 votaram a favor, só 5 votaram contra. Essa grande psicopedagoga vai ocupar um cargo no Tribunal de Contas. Psicopedagoga no Tribunal de Contas da União. Tudo a ver. Mas isso é a cara do governo Lula. Já é a quinta esposa aí de políticos de esquerda que assumem um cargo igual. Então, nada muito novo. Só mostra o estado de coisas que o Brasil vive. Só um segundo. Aí junte todos esses casos, né? A forma como o governo Lula trata de indicações, trata as empresas estatais, trata a política fiscal, vem trabalhando aí dia sim, dia também, para aumentar a arrecadação, ou seja, mais impostos. E no meio disso tudo, a gente tinha a reforma tributária, que é um assunto estrutural, que pode aí mudar e muito o cenário do Brasil, por bem ou por mal. E, você vê aqui, Flávio Rocha, dono da Riachuelo. Conseguimos piorar o impiorável. Conseguimos piorar o impiorável, vamos ter retrocessos nas 3 frentes que foram prometidas. Não vai ter simplificação, não vai ter queda de informalidade, pelo contrário, e não vai haver queda da litigância tributária. Declarou ele durante participação no mais recente episódio do Esfera Cast, né? O vídeo do Grupo Esfera agora tem até podcast. Só falta o Leadcast, que é o podcast do Dória. Na opinião do empresário, a reforma desonera fortemente os setores que têm condição de repassar imposto para preço e chama para pagar a conta setores onde 1 ou 2% a mais de carga tributária pode determinar a quebra do formal e o crescimento do informal. Esse desequilíbrio é um defeito estrutural da reforma tributária. Então, assim, por onde que você olha no Brasil? Tá difícil ter fé. Tá difícil ter fé, mas a gente tem fé. A gente sabe que é o Lula. Então, Jorge Messias, pode ficar tranquilo, a gente confia no Lula. Nós confiamos. Eu só tô comentando aqui quem não confia. Vai lá e silencia a Veja. Censura a Veja. Inclusive, né, vou até falar, senhor Jorge Messias, a AGU, se por um dia vocês assistirem, percebam, olha como eu tô aqui todos os dias ajudando vocês. Se vocês me assistirem, vocês vão saber quem são os jornalistas da imprensa que estão criticando o Lula. Eu tô sempre comentando o que eles dizem. É assim, ó, você pode me assistir, já sabe quem eu vou censurar. Censurar Globo, Estadão, Folha, Poder 60, né? Pessoas vai em cima do Dora Kramer. Estou aqui para ajudar vocês, unidos em prol do Lula, para mostrar quem que tá falando mal de Painho, o santo Painho. Aqui mesmo, ó. Vá pra cima, Messias, do camarote. Camarote aí, rapaz, quebrou acordo, viu? Aquele acordo lá que tem para a Globo ajudar o bem do Brasil. Escuta isso aqui. Eu vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar tava 4,80, mano. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não. A gente tá falando lá de trás. Eu tô falando há um ano, Dani. O que aconteceu um ano atrás? Foi o dia D, realmente, da questão econômica. Foi quando o Lula, numa coletiva de imprensa lá do Haddad, falou: não necessariamente a gente precisa cumprir a meta, né? A meta tá aí, mas a gente não precisa talvez cumprir a meta do arcabouço. Aí foi um caos. Ali foi um caos. A gente parou para discutir isso daí quase um mês inteiro. Foi no final de outubro e adentrou o mês de novembro de 2023.
Mas vamos lá. Mudança da meta. O que eu acho que grave, o que é muito grave o que o presidente Lula fez é de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, Conseguiu? ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso voltar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem Isso é tudo muito divergência. grave. Eu ia falar exatamente isso. não Não existe estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais do Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho não. Para blindar, lógico que é, Nath. Agora já não. Para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. Tá vendo aí, né? Roberto Campos tá dando uma ajuda pro Galípolo. Porque já deixou meio que a coisa meio que já acertada, então o Galípolo não precisa vir em público para anunciar novos aumentos. Fala, não, só vou continuar aqui fazendo, que já tá. A conta caindo meio que no colo do Campos Neto. Mas a turma relembra, né? Grande parte dos problemas que o Brasil vem sofrendo passa pelo Lula. Por mais que se discorde da forma como as coisas são e elas acontecem, as coisas são o que elas são. E assim, o mundo real é isso. O mundo real é, olha, o mercado ele vai reagir, né, pela temperatura. Às vezes eu falo de uma pessoa, de outra. Isso é justo, isso é injusto? Meu amigo, esse é o mundo real. O mundo real é assim. E falava a mesma coisa de Bolsonaro. Então tá na hora do Lula também ser cobrado, a ter um pouco mais de responsabilidade a abrir a boca. O Amazônia Azul comenta aqui sobre a questão da taxa de juros e a taxa de retorno. Basicamente isso, né? Em relação a que você faz algum investimento em projeto de infraestrutura. Para a gente puxar um pouco ali do que teve aquela matéria do Estadão, falando do investidor estrangeiro, e a gente olhar essas duas coisas sob a ótica de uma matéria muito interessante que saiu na Veja. Uma matéria assim até estranha, porque não é normal ler coisas assim dentro da imprensa. Mas veja só um segundo de novo. Tesouro pré-2027 já está a 14,5% de juros ao ano. Nenhum projeto de infraestrutura sai do papel com a taxa atual de Selic, né, e tendência futura, pois estes projetos precisam de financiamento. O cara vai olhar a taxa interna de retorno, o TIR, do projeto e não vai ter nenhuma dúvida do que fazer, fugir do mínimo risco. A TIR é sempre analisada em relação à Selic, pois ela define o rendimento básico esperado no mercado. Se a TIR não superar a Selic, o investimento pode ser considerado não atrativo, a menos que existam fatores não financeiros que justifiquem a realização do projeto. Normalmente, um projeto de infraestrutura não possui um TIR acima de 10%. A gente comentou sobre essas questões nos últimos dias, falando, né, do Brasil, a turma do rentismo, e muitas vezes os liberais, eles adoram colocar palavras na sua boca, não tentar entender nada e fingir que especulador é investidor. Aí a turma da Veja publica uma nota que eu falei, minha nossa, eu não acredito que essa nota foi publicada na imprensa. Finalmente saímos, né, daquele beabá básico, da mesma gritaria de sempre, da política fiscal, da política monetária, e tentar debater assim, alguns assuntos que podem fazer com que o Brasil, pelo menos, saia da inércia e comece, quem sabe, a andar um pouquinho para frente. Resolver as questões econômicas do Brasil não necessariamente depende única e exclusivamente dessa discussão fiscal. Tem algumas outras coisas que também precisam entrar na equação.
E não tem nada a ver com canetada, não tem nada a ver com imprimir dinheiro, não tem nada a ver com, sabe, controlar os juros na marra. Não. Mas os liberais muitas vezes não querem discutir isso. A economista Luciana Young, não sei como se pronuncia o sobrenome dessa senhora, ela fala o seguinte: o preço da incerteza. E tem tudo a ver com o que o Amazônia Azul está falando. Alguns anos atrás, 3 famosos economistas brasileiros, Pércio Arida, Baixa e o André Lara Rezende, a nata aí dos liberais brasileiros, escreveram um influente capítulo de livro publicado no exterior pelo MIT Press. O capítulo se chamava, já vou ler em português, Crédito, Juros e a Insegurança Jurídica, conjecturas sobre o caso do Brasil, e versava principalmente sobre os motivos de inexistir no nosso país um mercado de crédito de longo prazo, ou seja, era um capítulo sobre macroeconomia. No entanto, seu impacto talvez tenha sido igualmente grande entre os estudiosos de direito e economia. Direito. Por que direito? O motivo foi um parágrafo colocado no meio do capítulo. A qualidade da execução de garantias é precária porque tanto a lei quanto a jurisprudência tendem a favorecer o devedor, mesmo que o credor tenha conhecimento suficiente sobre o devedor e se sinta confortável em emprestar a ele por um longo período, a incerteza jurisdicional ou a insegurança jurídica tornará o seu crédito ilíquido. Relações bilaterais podem funcionar, mas a incerteza jurisdicional impede a possibilidade de transações multilaterais e impessoais que envolvam crédito por períodos prolongados. A consequência é o colapso quase completo de um mercado financeiro de longo prazo. Dito isso, e por outro lado, vale lembrar que no Brasil, a infraestrutura ocupa um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social. Porém, infelizmente, boa parte dela encontra-se em níveis bastante aquém do que a sociedade precisa. Uma rede de transportes absolutamente arcaica para um país continental, com raríssimas exceções em poucos estados do sul, saneamento básico, que não chega a 40% dos domicílios, segundo o IBGE de 2022, e estruturas de energia e telecomunicações ainda típicas de um país pobre. Tudo isso são retratos bem conhecidos de nosso dia a dia. Talvez a maior tragédia seja o fato de que essa infraestrutura precária é ao mesmo tempo consequência e causa de nosso subdesenvolvimento, amarrando-nos a uma armadilha eterna de miséria. Não vou me delongar aqui explicando como todos esses investimentos permitiriam ganhos de produtividade, promoveriam inclusão social em termos de saúde, educação, conectividade física e de comunicações para os cidadãos mais carentes. Destaco apenas o fato de que o avanço de todos esses setores de infraestrutura enfrenta um obstáculo conhecido e persistente: a insegurança jurídica. A insegurança jurídica. É por causa da persistente e muito significativa insegurança jurídica, criada por leis e pelo judiciário, que os investimentos de longo prazo de capitais privados são desencorajados. A insegurança jurídica refere-se à incerteza causada pela instabilidade normativa, decisões judiciais contraditórias ou morosas, falta de previsibilidade regulatória. Esse cenário se agrava quando contratos firmados entre investidores e governos são desfeitos, revisados ou simplesmente desrespeitados por decisões administrativas ou judiciais, frequentemente motivadas por mudanças políticas ou interpretações legais duvidosas. Um dos pilares fundamentais para atrair investimentos em infraestrutura é a garantia de retorno financeiro em prazos longos. Esses projetos, por sua natureza, envolvem altos custos iniciais e só começam a gerar receitas após anos de operação. Para que essas empresas e fundos de investimento alavanquem recursos, é essencial que as condições contratuais permaneçam estáveis e protegidas contra intervenções arbitrárias. No Brasil, entretanto, o histórico de judicialização de concessões públicas, interrupção de projetos e alterações retroativas em contratos reduz a atratividade do país como destino de capital estrangeiro. Uma característica peculiar do cenário brasileiro é a intervenção judicial em políticas públicas, contratos de infraestrutura, frequentemente impulsionada pela atuação do Ministério Público ou associações de consumidores e também ONGs. Embora legítima, essa atuação muitas vezes desconsidera os impactos econômicos mais amplos, como aumento no custo de capital ou a retração de investidores. Vamos dar um exemplo? Margem Equatorial. Outro exemplo, a Ferrogrão. As ONGs não querem que construa por nada, fica aí tentando embargar o tempo inteiro. Adicionalmente, é extremamente comum
a existência de decisões divergentes sobre temas semelhantes, criando um ambiente de incerteza. Um efeito crítico da insegurança jurídica é o aumento dos custos de financiamento. Bancos e investidores internacionais precificam o risco jurídico em suas avaliações, elevando as taxas de juros para projetos brasileiros ou mesmo excluindo o país de suas carteiras de investimento. Além disso, investidores frequentemente buscam mecanismos de proteção, como seguros internacionais contra riscos políticos, o que adiciona custos, reduz a competitividade de projetos brasileiros em relação aos de outros mercados emergentes. A incerteza também afeta a formulação de projetos. Em vez de optarem por modelos inovadores, sustentáveis, né? Ela, na verdade, fala o seguinte: em vez de pensar num grande projeto, sabe, um mega projeto, mas que vai ter um custo alto e vai demorar, né, até ele vingar, investidores frequentemente priorizam projetos com prazos mais curtos e menor complexidade, limitando o potencial transformador das obras de infraestrutura. Isso perpetua a ausência de investimentos de impacto, especialmente em áreas que existem maior maturação, como transporte ferroviário, mobilidade urbana. E aí a conclusão dela, eu não sei se eu vou concordar com a conclusão dela, ela fala que o seguinte, que a solução passaria por uma maior coordenação entre executivo, legislativo e judiciário, com padronização de contratos, transparência das concessões, isso meio que ok, só que aí vem fortalecimento das agências reguladoras. Meu amigo, as agências reguladoras passam longe de trazer, né, estabilidade. Tem muitas decisões aí dessas agências que você fica meio assim, né? Nem vou falar. Não vou falar mais nada. Também é um tema muito recorrente nesta coluna, preconizada pelo famoso teorema de Quasi. O judiciário deve priorizar métodos alternativos de resolução de disputas para tornar o processo mais célere, menos incerto e com menos intervenções populistas. Além disso, políticas públicas alinhadas a objetivos de longo prazo e a proteção governamental judicial aos contratos são cruciais para atrair investidores internacionais e garantir estabilidade. Para que ocupe esse tema do dia a dia, infelizmente, a luz ainda não apareceu no túnel. Pois bem, quando se fala de, olha, precisamos de um projeto de país, precisamos focar mais nas questões produtivas do país, não é juros na canetada, mas tem 1001 coisas que precisam ser revistas, rediscutidas, avançar. Mas o liberal não quer. O liberal, no final do dia, ele finge que investe, só quer especular. Se a ação está subindo, ele compra, não está vendo, ele cai. Ele não faz um investimento pensando, não, essa empresa vai trazer a maior parte do investidor, pelo amor de Deus. Ele está olhando se vai render ou não. Ele está olhando se vai render ou não e acabou. Não está preocupado. A empresa vai render, mas o que essa empresa faz a longo prazo pode ser prejudicial para o Brasil. Essa empresa tem uma política ESG desfavorável. Ele não está nem aí. Vai trazer lucro, vai, então ele vai investir. Eu não estou preocupado só com isso. Eu estou preocupado com outros assuntos, como, por exemplo, essa questão da instabilidade jurídica. Como é que você confia? Você faz uma coisa hoje, depois a regra muda, depois já fica inviável. Você perde dinheiro, você fica com a mão abanando e nada sai do papel. Olha como esse tema, ele pode ter uma porta similar à questão das ONGs. Uma das coisas que a direita mais está incomodada no país é a questão do judiciário. E você vê que... Vou dar só uma pausa. Me perdoem, mas hoje tá... Nossa senhora, tá ruim aqui, viu? Mas vamos lá. Uma das coisas que a direita mais reclama é do poder judiciário. E a direita também reclama que ninguém para ouvir a reclamação dela. A direita tá falando, pô, olha o que tá acontecendo, gente, presta atenção, precisa fazer alguma coisa. E grande parte da cidade tá de braços cruzados. A elite financeira tá se dando a cartinha pela democracia. Veja que essa questão da estabilidade de contratos, previsibilidade, né? Combater a insegurança jurídica pode ser um caminho. Você vai resolver a liberdade de expressão no Brasil? Não vai. Mas é um caminho que você pode tentar começar a tirar um pouco de poder daqui, um pouco de poder dali. Nesse meio de campo, se você começa a se mover para trazer mais segurança jurídica, alguns setores do PIB brasileiro vão te procurar. Seu deputado, alguns setores vão procurar os senhores para falar, opa, você está interessado nisso? Eu não sabia, eu pensei que o bolsonarismo só estava preocupado com a liberdade de expressão.
Então ele vai querer conversar, ele vai querer uma audiência contigo. Nesse meio tempo aí pode acontecer algo similar ao que Eduardo Bolsonaro vem tentando construir junto, né, a administração Trump. Falar assim, vamos ter aqui, pô, um ambiente de maior diálogo. Lá na frente, pô, te ajuda aqui, tu me ajuda ali. Na hora que eu precisar de um apoio, não se esqueça de mim. Então tem algumas coisas que a gente não pode deixar meio de lado, a gente também não pode esquecer. Cara, tem que estar sempre, assim, uma visão macro, maior. Olha isso aqui, olha aquilo outro. É um assunto que às vezes ele não tem correlação com o estado das coisas. Mas lá no final do dia, pode ajudar um pouquinho. Pode ajudar não só por trazer o empresariado para perto e tudo mais, mas também é o seguinte, pega qualquer pesquisa eleitoral. Qualquer pesquisa eleitoral. Quando a pessoa começa a ganhar acima de 2 salários mínimos, ela tem uma tendência de não votar na esquerda, de não votar no PT. Até porque quando ela começa a ganhar um pouco mais, ela começa a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Começa a sobrar um pouquinho mais de tempo. E esse tempo que vai sobrando, ela começa a ler, começa a estudar, começa a ver o que está acontecendo no país. Então a gente não pode ficar fechado. Mais uma vez, é repetitivo, eu sei, mas eu vou falar todo santo dia. Não pode ficar fechado a um único tema. Batendo na tecla de assim, dia também, de assim, dia também, de assim, dia também. Ah, me perdoem por hoje. E tá aí, sabe? Não é questão de resolver as coisas na canetada, assim, mas tem tanta coisa que influencia no preço do dinheiro, na viabilidade de projetos saírem do papel, de fortalecer o setor produtivo, que vai gerar empregos no final do dia. Aí vamos olhar aqui nos Estados Unidos, assim, antes de olhar os Estados Unidos, né? Estudo da USP revela potencial da Ferrogrão para maximizar a exportação de soja. Porque vai baratear o custo, mas não sai do papel. Por quê? Questão judicial, morosidade, que é exatamente o que está comentando. Quando foi que vocês viram o liberal preocupado com a Ferrogrão? Meu Deus, vamos fazer aqui. Podia ser muito dinheiro para eles, né? Investir. Possivelmente aí as ações da empresa que vai construir a Ferrogrão iriam crescer. E uma IPO é uma coisa, não estão nem para nada, né? Tá ali o Amazônia Azul comentando. Enquanto nenhum projeto estratégico para o país foi iniciado nos últimos 2 anos, a Ferrogrão continua parada judicialmente. Aí vamos para os Estados Unidos. Qualquer pessoa que investir 1 bilhão receberá licenças aceleradas. No Brasil, a gente não tem segurança jurídica. Nos Estados Unidos, o cara tá falando, irmão, além da segurança jurídica, eu vou acelerar. Tu quer meter a broca no chão? Eu vou acelerar. Eu vou te ajudar a pisar no acelerador pro teu ganho, o retorno vir mais rápido e ficar ainda mais atrativo. O senhor Donald Trump diz que qualquer pessoa ou empresa que investir pelo menos $1 bilhão nos Estados Unidos receberá aprovações e licenças totalmente aceleradas, incluindo, mas não se limitando, todas as aprovações ambientais, que é a razão que a Ferrogrão não sai do papel. O Lula até podia continuar falando um monte de besteira se ele quisesse. Mas você vê, tem a ver com canetada, imprimir dinheiro, controlar coisa na marra? Não. A equipe de transição de Trump está trabalhando em um pacote para ser lançado poucos dias após sua posse em 20 de janeiro para aprovar licenças de exportação para a prática de gás natural liquefeito e aumentar a exploração de petróleo em terras federais na costa dos Estados Unidos. Não ficou claro no primeiro momento como Trump poderia contornar comissões independentes, como a Comissão Federal Reguladora de Energia, que recentemente exigiu análises ambientais adicionais para a prática de GNL. O Trump também planeja revogar alguns aspectos das regulamentações do Biden e da principal legislação climática, como créditos fiscais para veículos elétricos e novos padrões de usina de energia limpa. Outra coisa que o Trump aí, e até o Biden também, não vão deixar avançar, é a venda da US Steel, né, uma siderúrgica norte-americana, para Nippon Steel. A Tsu comenta, né? O quase lamento do jornal Mainichi ao dar a notícia de que Trump possivelmente impedirá a venda da US Steel para uma empresa estrangeira. Nesse caso, a japonesa de Nippon Steel. E isso em nome da segurança nacional. Será que Trump é um comunista? Será que Trump é um comunista? Ou ele tá pensando lá na frente? Porque assim, ó, do Japão para os Estados Unidos tem um oceano, né? Se algum inimigo
Se você entrar em um conflito, realmente, um conflito real, aí teu inimigo coloca um navio ali, na costa japonesa. Tu já pensou se tu depender, né? Aí você tá na situação, enfim, tanto o Japão falar, irmão, ó, me perdoa, eu tô precisando de mais aço do que tu tem pra vender. Eu não quero nem te vender mais, eu vou vender pra mim mesmo. Me perdoa, Trump. Toda a produção de Estados Unidos eu vou levar embora. Ah, mas a fábrica é minha, eu tô nem aí, vou ter prejuízo, a gente tá numa situação diferente. E o Trump tá falando, não, a gente vai ficar com uma fábrica aqui, viu? A fábrica vai continuar sendo americana. Não vai ser japonesa. A Trump é comunista, por alguns liberais brasileiros. Aí veja, hoje finalmente vai dar fala de algumas coisas. Por que os Estados Unidos do Trump dá certo? Porque o Brasil de Lula dá errado. Se discutiu a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Só quero destacar uma coisa, que é essa matéria do Jamil Chad. Acordo Mercosul-União Europeia prevê punição por violar pacto do clima ou democracia. Um acordo econômico que vai ter punição para violação de pacto da democracia. O acordo do Mercosul Europeia estabelece suspensão do pacto caso algumas das partes viole o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, ou mesmo promova a ruptura democrática. O que é isso? Eu nem sei, né? Ruptura democrática, o que eles quiserem que seja. O texto fala em cooperação para que o Acordo de Paris seja implementado por todos, mas o documento aprovado abre as portas para que o tratado comercial seja suspenso caso um dos lados viole seus compromissos climáticos. O acordo é uma espécie de seguro contra a eventual retirada do Acordo de Paris por parte do governo de Milei ou um futuro governo brasileiro que opte por abandonar o controle na Amazônia. Ou seja, se você for para cima das ONGs, e se você der uma banana na página da SG, esse acordo aí vai começar a entrar em risco. Tem como dar certo uma coisa dessa? Essas deveriam ser as prioridades? Essas deveriam ser as prioridades? Frigoríficos devem ser as empresas mais beneficiadas com o acordo Mercosul-União Europeia. Aí tem o nome. Aqui é o Globo Rural, da Globo, né? Olha os principais beneficiados. Grandes grupos como JBS, Marfrig e Minerva são alguns que possuem unidades habilitadas para embarcar o mercado europeu e podem ser favorecidos. Porque agora, para você vender para a Europa, tem que comprovar que seu produto não vem de área desmatada, tem um custo envolvido nisso. Então, esse tal acordo de livre mercado não tem nada. É piada, é conversa mole. Você ter acesso, continua tendo regras. Tem um compliance. Série de regras serem cumpridas para você poder vender. Acordo de livre comércio. Tô vendo, nossa, como é livre desde que você cumpra as regras. Tá. Jornal inglês. The Telegraph. A pegada de carbono dos alimentos cultivados em casa, ou seja, na sua horta, é 5 vezes maior do que a dos cultivados convencionalmente. E aí? O carbono que eles querem eliminar, nem mesmo produzir comida em sua casa eles querem deixar. Aí você fala, mas isso também é bobagem, né? A gente nunca vai ter um ambiente onde as pessoas que produzem comida em sua casa vai ser uma quantidade suficiente, vai impactar a economia e tudo mais. Beleza. Começa falando de casa. Daqui a pouco esse entendimento começa a se ampliar e começa a valer para a fazenda. Da mesma forma que não é qualquer um que pode vender mais para a Europa, você pode pegar a regra assim e falar, peraí, qual é a tua pegada de carbono por cabeça de gado? Por cabeça, então você não pode. O gado só pode entrar se não for terra desmatar, todo o processo que já tem, e também tem, né, o limite de emissão de carbono. A sua pegada está muito alta, né? A sua forma de produção é ruim. Então a gente não tem interesse em comprar. E a gente não tem interesse em comprar porque a gente quer que você quebre. Pelo bem do planeta, você precisa ir à falência. Porque você não consegue entregar a efetividade que a JBS entrega. Você acha que isso é maluquice, né? Deve ser maluquice. Vamos esperar um tempo. Vamos esperar daqui a uns 5 anos. Quem sabe a gente volta nisso. É para essa direção que o mundo está marchando. Isso aqui eu não vou comentar hoje. Mas seria assim
o Zé Fini. Uma empresa aí. Vou até mostrar isso daqui, né? Eu venho acompanhando a Ambipar tem tempo. O pessoal lá os liberais do Twitter que estavam comentando muito sobre ela. Porque ela tava tipo R$8. Chegou a bater 76, isso aí em agosto. E agora tava de 210, né? O valor assim, ó, como é que sai de 8 para 210? É quase o Bitcoin. O Bitcoin, como diz Renan Calheiros. Mas eu quero comentar isso daí para falar sobre os grandes investidores. Os grandes investidores brasileiros, né? Do seu sofá, estão investindo muito. E aí falar, né, do uso do dinheiro em grandes investimentos. Mas deixa pra gente comentar com calma isso daí e outros assuntos. Que vai demorar. Tem algumas coisas mesmo, tem que ir puxando uma coisa atrás de outra. E depois eu ficar por aqui até aproveitar, porque, ai, meu nariz tá demais. Tá dureza mesmo continuar. Deixa eu só ver se teve alguma coisa aqui nova sobre o Braga Neto. Ai, me perdoa por hoje, viu? PF prende Braga Neto, Break News CNN. Saiu no Globo também. Ricardo Capelli. Não tá falando nada, falando de coeconomia. Exclusivo. Braga Neto é preso. Todo mundo comentando sobre isso. PF prende Braga Neto. Faz busca na casa dele. Braga Neto é preso. Tá falando isso daqui, mas até o momento não vi nada apontando assim. Aqui passou no Twitter, tem nada sobre esse motivo. Orlando Silva, Maria do Rosário. A notícia do dia aí vai ser a prisão do Braga Neto. Ministro Lula comentando, Humberto Costa. Enfim. Ainda não vi aqui. Enfim, isso a gente vai comentar amanhã com mais calma, né? Trazendo tudo bonitinho, tudo organizado. Ver as análises que vão sair, os posicionamentos. E a gente comenta sobre mais coisas. Por hora é isso. Acho que a última é o final da votação até do IBEST. Se você não votou em mim ainda, considere votar. Me ajuda a derrotar o Calejão, o petista, que é que tá aí disputando comigo. É nós dois, primeiro e segundo. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Que, por sinal, amanhã, né? Dia 15, sai o de outubro. Então, kimpen.com.br. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.